A paz do Senhor, irmãos, aqui do canal do Pastor Wagner. Eu estou aqui passando mais uma vez para deixar para você uma palavra da nossa série de ministração que nós estamos fazendo a respeito das mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Se você perdeu as outras mensagens, se de repente você não viu, você pode conferir aí no canal, desde já comentando, né, e deixando aí o seu joinha, né, compartilhando o canal do pastor, para que nós possamos levar essa mensagem para quantas mais pessoas nós conseguimos. Hoje nós vamos falar a respeito de Esther, uma mulher muito conhecida. Até o dia de hoje o povo judeu lembra e lê o livro de Esther na festa Purim, né, que existe até o dia de hoje, mediante a importância desta pessoa, né, não somente naquela época, mas em toda a Bíblia. E eu quero falar com você no capítulo de número 4, verso de número 14, que vai dizer o seguinte: Mordecai falando para Esther: porque se de tudo te calares, e de outra parte te levantar para os judeus, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura que como está, que foste elevada rainha? Aqui Mordecai vai lembrar Esther do propósito dela estar no palácio. Aqui Mordecai vai trazer à mente da Esther o porquê que Deus tinha mandado ela para aquele lugar. Agora o povo judeu estava em perigo, estava correndo riscos de morte. E nesse momento Mordecai vai lembrar Esther: será que não é por causa disso que você está aí? Será que não é por conta deste propósito que o Senhor te colocou neste lugar? E olhando para este texto, eu quero fazer também esta pergunta e indagação a você, colocando o tema na minha mensagem: entendendo o propósito de Deus para a minha vida, né? Isso através da rainha Esther. Deus, ele usa pessoas. Em toda a história da humanidade, da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus usando homens e mulheres com um propósito definido. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa, nós temos um propósito de Deus. Agora, você já parou para se perguntar qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim nesta igreja? O que Deus tem para mim neste ministério? O que Deus tem para mim neste lar, nesta família? Nós precisamos aprender a entender os propósitos de Deus. Esther, naquele momento, quando ela é confrontada, ela entende o propósito do Senhor. E quando ela entende o propósito do Senhor, ela vai tomar 3 atitudes que é muito interessante e que nós precisamos aprender também nas nossas vidas. A primeira é que Esther vai ser obediente mediante ao propósito de Deus. Quantas vezes Deus nos dá um propósito já definido? Você sabe para que Deus te chamou, você sabe o que Ele quer da sua vida, mas muitas vezes nós não somos obedientes ao Senhor. Esther, ela já tinha passado na sua linhagem por um processo de desobediência. Esther, ela é da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim. E da tribo de Benjamim também vem o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 9, nós vamos ver lá Deus, Saul sendo chamado como rei, Saul da linhagem da tribo de Benjamim. E logo no capítulo 15, nós vamos ver que Deus, ele se arrepende de ter consagrado, de ter colocado Saul como rei. Ele se arrepende por quê? Porque Saul desobedece ao Senhor. Saul, ele por um momento, ele ama mais ao cargo, ao trono, do que ao próprio Deus. Ele não ouve a voz do Senhor, ele é desobediente ao Senhor. Esther agora, ela está numa posição onde ela poderia tomar a mesma atitude de Saul, em desobedecer ao Senhor. Esther, por exemplo, ela poderia muito bem amar mais a sua coroa do que a Deus.
Ela poderia pensar agora que eu sou rainha, que eu estou aqui, eu não tenho nada a ver com esse povo. Ela poderia querer tomar para si, né, só as glórias do reino, as glórias que traziam a rainha, né, o posto de rainha, confiando de que o rei não faria nada com ela. Ela poderia muito bem fazer isso, mas Esther não. Esther, ela é obediente ao propósito de Deus. Quantas vezes Deus nos coloca em lugares e nós sabemos que nós estamos ali por conta de um propósito, e aí nós não cumprimos o propósito de Deus naquele lugar. Esther poderia ter pensado: mas não vai dar certo comigo porque com Saul não deu certo. Né? Eu já carrego na minha linhagem, eu já carrego na minha bagagem um histórico de desobediência, um histórico de um rei que não se deu bem. Né? E isso poderia pesar na consciência de Esther, de pensar: será que comigo vai dar certo? Não é porque não deu certo no passado que não vai dar certo agora. Não é porque não deu certo com seu vizinho que não vai dar certo com você. Não é porque não deu certo com o líder que passou, que te antecedeu, que não vai dar certo com você. Não é porque não deu certo o seu outro projeto que esse não vai dar certo. Nós precisamos entender e ser obedientes ao propósito de Deus, porque se Deus nos mandou, Ele nos garantirá. A segunda coisa que eu vou aprender com Esther é que Esther, ela se prepara não confiando apenas nela, e isso é lindo. Esther, a Bíblia é clara em dizer que o rei, ele ama Esther. A Bíblia é clara em dizer que ele amava Esther, que Assuero tinha escolhido Esther porque ele amava Esther. E ela poderia muito bem ter se contentado com isso. Ela poderia muito bem ter se apoiado nisso e falado: não, para mim isso é fácil de resolver porque o rei me ama. Mas não, Esther, ela vai proclamar um jejum, ela vai para a oração, ela vai pedir ao Senhor direcionamento, porque Esther, ela não confia apenas nela para cumprir os propósitos de Deus. O peso da responsabilidade é maior, precisa ser maior do que a nossa autoconfiança. O peso da responsabilidade de cumprir o propósito, ele precisa ser maior do que a nossa autoconfiança. Eu não posso confiar apenas em mim. Se você quer que o seu projeto dê certo, não confie apenas em você. Não confie apenas nos seus dotes, apenas no seu intelecto, apenas no seu currículo. Não, confie em Deus, aposte em Deus, coloque em Deus, diante de Deus o seu projeto, coloque diante de Deus os desafios que Ele tem colocado nas suas mãos e fala: Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Foi isso que Esther fez. Ela poderia ter confiado apenas nela, mas ela fala: não, para essa missão, para cumprir este propósito, ele é maior do que eu não posso cumprir sozinha, eu preciso da ajuda do Senhor. Tem muita gente quebrando a cara, tem muita gente levando não de Deus, porque não confia, porque confia apenas nele, porque confia apenas na sua própria força. Tem muitas pessoas que já estão tentando há muito tempo, mas não conseguem levar os projetos adiante. Não é porque eles não são de Deus, mas é porque a autoconfiança nos faz deixar Deus de lado, porque às vezes a nossa autoconfiança nos faz querer ir sozinho, e sozinho nós não conseguiremos. E a terceira e a última coisa que Esther faz, ela se mantém no propósito. Se você continuar o texto, você vai perceber que quando ela ora, se prepara, durante 3 dias, ela vai então para o jantar. E quando ela chega no jantar, o rei Assuero vai dizer para ela então: rainha, o que você quer? Me pede que eu te darei, nem que seja a metade do meu reino. Olha só, por 3 vezes o rei vai dizer isso para ela. O que você quer? Eu te dou, nem que seja a metade do meu reino.
E nós estamos falando aqui do Império Medo-Persa. A gente está falando aqui daquela época, o maior império que tinha. Nós estamos falando aqui de um palácio que a sua medida era do tamanho de um campo de futebol profissional. Nós estamos falando aqui de um império que tinha nada mais e nada menos do que 127 províncias ligado a ele. E Assuero, ele está dizendo para ela o seguinte: olha, você está vendo todo esse império? 63 províncias pode ser sua. Esse palácio todo, metade dele pode ser seu. Esté, naquela hora, ela poderia ter gerado no coração dela uma dúvida, uma vontade de carnal, de falar: não, eu quero o reino. Eu quero então a metade do reino, mas não. Ela se mantém firme no propósito, não foi para aquilo que ela estava ali. Não foi para ter a metade do reino que o Senhor chamou ela. O Senhor chamou ela, a chamou para libertar o povo. O Senhor a chamou para tirar o jugo que tinha sido colocado em cima do povo e que o povo iria perecer. Para isso que Deus tinha chamado Esther. E ela entende o propósito, então ela se mantém no propósito. Quantas pessoas têm aberto mão do propósito por muito menos? Quantas pessoas têm trocado o propósito de Deus na sua vida por migalhas, por um prato de lentilha, por coisas perecíveis? Deus te deu dons, Deus te deu talento, Deus te deu ministério e de repente você tem trocado tudo isso por uma faculdade secular que é errado. Não, não é errado, mas de repente ela não está dentro do seu propósito. De repente você tem trocado isso por cursos e mais cursos e enchendo a sua vida de sabedorias humanas, e você entende o que Deus está falando com você hoje. Não é que você não deva fazer, mas você precisa fazer coisas que agreguem ao seu propósito. Quantas pessoas têm trocado isso por uma palavra maldita na igreja? E de repente você não quer mais ir na igreja, não quer cultuar mais ao Senhor, porque o meu irmão falou uma coisa que eu não gostei, trocando propósito por coisas perecíveis, por coisas que não valem a pena. Estela se mantém no propósito. Se você quiser ter êxito na sua vida, você precisa se manter no propósito. Você sabe para que o Senhor te chamou e Ele espera que você se mantenha firme nesse propósito. Se você de repente não sabe, pergunte ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga qual é o teu propósito para a minha vida, porque eu estou cansada de rodar de um lado para o outro sem saber o que fazer. Faça como Esther, que neste dia, nós possamos aprender como Esther. Aprenda a ser obediente ao chamado do Senhor, a ser obediente ao propósito que o Senhor te colocou. Aprenda com Esther a não confiar em você mesmo. De repente você não tem ido muito longe, porque você está confiando na força das suas próprias pernas. E aí às vezes a nossa perna vacila e a gente não consegue andar mais. Confie no Senhor. E de repente você não tem tido êxito no seu propósito, porque você não tem se mantido firme a Ele, não tem se mantido fiel a Ele, E qualquer coisa tem abalado você, ou às vezes uma coisa que até parece ser muito grande. Nada é tão grande que seja maior do que o propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. O que o Senhor tem para você? O que o Senhor tem para mim? Faça essa pergunta para o Senhor neste dia. Entenda o propósito de Deus. Você foi chamada pelo Senhor. Então peça para Ele: Deus, me mostra o teu propósito. E se você já sabe, seja obediente. Não confie em você mesmo e mantenha-se firme nesse propósito, porque o Senhor vai te honrar assim como Ele honrou a rainha Esther. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.